porque está próximo o reino dos céus. E você diz amém por essa palavra. Meus amados, olhar para cá, redobro a vossa atenção para a poderosa palavra de Deus. Prometo-lhe que eu serei muito breve e bem objetivo, mas serei fiel naquilo que o Espírito Santo nos impulsiona para transmitirmos a exposição da poderosa palavra de Deus. É bem verdade que estamos iniciando um propósito, uma campanha, a qual o Espírito Santo de Deus colocou, raizou dentro do coração dos pastores desta casa, para estar realizando este propósito e esta campanha, que tem o tema santificação, a qual está sendo iniciado na noite de hoje. E o tema básico desta campanha está no livro de Josué, capítulo de número 3, versículo de número 5, aonde Deus, por intermédio do líder chamado Josué, Deus está convidando ao povo para se separar para Deus. E é interessante que o texto que é tema desta campanha fala muito bem de santificação. E a pergunta que não quer calar é: pastor, o que é santificação? Ou o que é se santificar? A palavra santificar vem do dicionário, que significa santificai, que tem a mesma tradução da palavra chamada santificação. A palavra santificação significa se separar, se reservar. Automaticamente, Deus estava convidando o povo para se separar para Deus. E é interessante que o povo fazendo isso, o Senhor ia fazer milagres no meio do seu povo. Mas a pergunta que não quer calar é: pastor, o porquê o Senhor leu dois textos que não tem nada a ver com o tema? Ora, automaticamente não tem como ter santificação se não tiver arrependimento. E não tem como ter arrependimento se não tiver santificação. Automaticamente eu pego um gancho aqui. Olha que o pastor Luiz diz aqui: seguir a paz com todos, e a santificação ninguém verá ao Senhor. Aleluia. Perceba-se automaticamente que há dois vocabulários. Primeiro, seguir a paz com todos. Não é só com o pastor, não é só com a pastora, mas o texto está sendo bem categórico para dizer: seguir a paz com todos. Mas é interessante que tem gente que só tem a paz dentro da igreja. Tem gente que só tem a paz com a pastora. E automaticamente eu leio o capítulo de número 4 do livro de 2 Reis. Se aquela mulher, a mulher do homem
dias. Pensa comigo, automaticamente os credores estão na porta. Os credores estão batendo na porta dizendo: olha, o teu marido deixou uma dívida e alguém vai ter que pagar a dívida. Alguém vai ter que arcar com a dívida. Eu costumo dizer que morto não tem dívida. A dívida fica para aquele que vive. Automaticamente, então, a mulher vai recorrer a quem? Ao profeta. E automaticamente a mulher vai dizer: olha, profeta, o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabe que o meu marido era temente ao Senhor. E veio os dois credores levar os meus dois filhos para ser escravo. Então o profeta olha para aquela mulher e diz: o que tenho eu contigo? Se fosse a outros profetas, ele ia dizer: o que eu tenho, a que eu tenho a ver com o teu marido que morreu? Se o teu marido deixou a dívida, se vira para pagar. Mas automaticamente o profeta foi sábio e diz: declare-me o que tu tem em casa. Então a mulher vai dizer: eu só tenho recipiente de azeite, é a única coisa que eu tenho. Então o profeta vai olhar para a mulher e vai dizer: tu tem comunhão com teus vizinhos? Sabe o que o profeta estava dizendo? Tu tenha paz com os teus vizinhos. Você tenha paz com a sociedade. Se pensa comigo, se a mulher dizia: não, profeta, eu não tenho muita intimidade com os vizinhos, automaticamente, aleluia, não ia haver milagre. Mas automaticamente, olhe para cá, para ter santificação, quem que tem a paz não é só aqui na igreja, é a paz em casa, é paz com a vizinhança, é paz com o vizinho, é paz no trabalho, é paz na escola, é paz na faculdade, é paz no ambiente aonde você trabalha. Mas pastor, aleluia, eu dou a paz. A Bíblia vai dizer: dá a paz quem tem paz. Se a pessoa não tem paz, a paz volta para você. Mas olhe para cá, segundo o vocabulário que a Bíblia vai dizer: seguir a paz com todos e sem a santificação, se separar, se reservar. Muitos querem ver o Senhor, mas não quer se santificar. Tem muita gente que quer ver a glória descer, mas quer se santificar. Automaticamente observamos dentro da Bíblia, quando o povo diz: Moisés, nós quer ouvir a voz de Deus como você ouve. Vocês querem ouvir? Então se separa, se santifica. Automaticamente a Bíblia vai dizer que quando o povo se santificou, o povo ficou com medo da voz de Deus. Não estavam preparados. Olha, automaticamente observamos aqui, mas pastor, o que tem a ver santificação com arrependimento? E o que tem a ver arrependimento com edificação? Eu vou pregar agora para você o capítulo número 3 do Santo Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, no seu capítulo número 3, aonde que é a base da nossa pregação esta noite. Automaticamente o capítulo número 3 narra-nos, conta-nos uma pregação. E aonde é essa pregação, pastor? Essa pregação está vindo do deserto, chamado deserto da Judeia. E quem é o pregador, pastor? O pregador se chama João, chamado o Batista. A pergunta que eu
João é o nome que todo pai, toda mãe, quem é aqui do Nordeste sabe muito bem que eu vou dizer. Antigamente os pais, aleluia, colocavam o nome dos filhos. Qual era o nome comum? Joãozinho, Mariazinha. Automaticamente o nome João é o nome comum. E qual é o nome comum, pastor? João. O nome João vem do hebraico, que é traduzido para português quer dizer glorioso ou na misericórdia. Automaticamente olhe para cá, mas o nome João é o primeiro nome, e o sobrenome é Batista. O nome Batista significa aquele que batiza com graça. Aí você pega, olha, João no hebraico, misericórdia. Batista, olha, aquele que batiza com graça. Você pegar, olha, e escrever, olha, misericórdia, aquele que batiza com graça. Automaticamente, quem é esse João Batista? Esse João Batista está relatado a sua história, capítulo da número 1 do Santo Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas, capítulo 1, verso de número 5 a seguir. Quem é João Batista, pastor? João Batista é filho de Zacarias com Isabel. Observamos muito bem, aleluia, que Zacarias era um dos 24 sacerdotes que trabalhava dentro do templo. A Bíblia vai nos dizer quem é Zacarias. Zacarias é sacerdote na ordem de Abias. E quem é esse Abias, pastor? Vamos para a Bíblia? Olha, Samuel teve 2 filhos, Joel e Abias. Então Zacarias, ele fazia parte da linhagem, olha, de Abias. E quem era Abias? Abias fazia parte da linhagem de Arão, da tribo de Levi. Automaticamente, quando nós olhamos para a Bíblia, observamos que Zacarias, olha como o texto vai dar referências acerca desse casal. Era um casal ambos, olha, era um casal que andava nos princípios de Deus. Era um casal que guardava o mandamento de Deus. Mas o texto vai dizer, porém, não tinha filhos. Segundo a história, eles eram ambos de idades. Quando a Bíblia está dizendo que eles eram velhos, avançado em idade, automaticamente a história vai nos dizer que Isabel, ela era estéril. E isso, na tradução judaica, uma mulher que não conseguia gerar, uma mulher que não conseguia dar filho para o seu esposo, era visto como uma mulher amaldiçoada. Automaticamente Zacarias, aleluia, a sorte cai sobre Zacarias. A Bíblia vai nos dizer que Zacarias agora é escolhido para a hora chamada hora do incensário. A Bíblia vai dizer que Zacarias, ele vai entrar dentro do templo para oferecer incenso. E todos nós sabemos, olha, que existia 2 altares. Primeiro altar era o altar do holocausto. Segundo altar era o altar chamado altar do incenso ou do incensário. Automaticamente todos nós somos sabedores que para Deus se manifestar era necessário o sacerdote balançar o incensário.
raio cobria todo lugar, até o ponto que o sacerdote não via mais nem a ponta do seu nariz e nem a ponta do seu pé. Deus se manifestava, e através dessa fumaça, a Bíblia vai dizer que um anjo aparece à direita do altar, dizendo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, vai dar à luz a um filho, e colocarás o nome dele de João, e terá muito prazer no seu nascimento. A Bíblia vai nos dizer que Zacarias duvida, e quando Zacarias duvida, Deus deixa Zacarias mudo. Automaticamente o povo estava do lado de fora, querendo saber o que aconteceu do lado de dentro, mas Zacarias não podia falar, Zacarias não podia explicar. Por quê, pastor? Deus deixou Zacarias mudo. A Bíblia vai nos dizer que depois disso, a Bíblia vai dizer que no 6º mês, Gabriel vai até uma cidade com um nome chamado Nazaré. A Bíblia vai nos dizer que ele visita uma virgem com um nome chamado Maria. Quando ele vê Maria e diz: mulher agraciada, aleluia, bendito seja tu entre as mulheres. Ela sabia que aquele varão não era judeu, ela sabia que a linguagem daquele homem não era judeu. Por que, pastor? Porque todo judeu, quando ele entra dentro da casa de outro judeu, ele o sauda dizendo: Shalom Adonai. Automaticamente ela percebe que aquele homem não era judeu. Automaticamente qual vai ser a saudação? Mulher agraciada, aleluia, tu foi escolhida, olha para si a mãe do Salvador, aleluia, ele herdará o trono de Davi, meu pai, aleluia, e o seu reinado não terá fim. Automaticamente Maria pergunta: mas como? Aleluia, eu sou uma mulher, tô noiva de José, e como calma, o Espírito Santo descerá sobre ti, e tu vais ser cheia do Espírito Santo. Aleluia! Segundo a Igreja Católica, o catolicismo romano, eles vão bater nessa tese, pastora Mara, que vai dizer que Maria subiu até o céu, teve relacionamento com Deus, aleluia, e nasceu Jesus, aleluia, mas automaticamente, olhe para cá, aleluia, o que ia nascer de Maria não ia ser de um relacionamento de homem para mulher. O que ia nascer de Maria ia nascer do projeto divino. Aleluia! A Bíblia vai nos dizer que agora o anjo diz: e tem uma notícia para te dar. Qual é? Aleluia, Isabel, tua prima vai ser mamãe. Aleluia, mas como? Aleluia, ela vai ser mamãe. Automaticamente Maria junta, faz as malas e vai para a Judeia. Quando Maria sobe para a Judeia, quando Isabel avista Maria, ela o sauda dizendo: bendito seja o teu ventre. Isabel disse: não, bendito seja o teu ventre que está trazendo o Salvador. E olhe para cá, aleluia, automaticamente, pastora Mara, pastor Luiz, o primeiro batismo
nasce. E olha como vai falar com uma pessoa que Deus deixou mudo. Como alguém vai falar com alguém que não fala nada. Automaticamente o menino nasce. E olhe para cá. Você sabia, olha que o nascimento de João Batista foi profetizado por Isaías também. Isaías capítulo de número 40, versículo de número 3. A Bíblia vai dizer: voz do que clama no deserto, endireitarás as vossas veredas. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer, irmão, que o menino nasce. E talvez alguém vai perguntar: qual vai ser o nome do menino? Aí talvez alguém vai pegar um pedaço de madeira, vai colocar na mão de Zacarias, e Zacarias vai escrever. E quando Zacarias levanta a placa, a língua salta da boca dizendo: o nome do menino vai ser esse, João Batista. Automaticamente a Bíblia vai nos dizer que agora Zacarias, e eu amo esse texto, e Zacarias foi cheio do Espírito Santo. Olha que a língua saltou da sua boca, e ele levantou um cântico ao Senhor dizendo: bendito seja o Deus de Israel. A Bíblia vai nos dizer, irmão, que no capítulo de número 1, verso de número 80, vai dizer: e o menino crescia e se fortalecia. Aonde? No deserto. Até que um dia o Senhor, olha, fez aparecer a toda Israel. Olhe para cá, pastor. A pergunta que não quer calar: nesse período, o Herodes, rei da Judeia, fez um decreto, olha, que matasse todas as crianças do sexo masculino de 2 anos abaixo. A Bíblia vai dizer que Deus, aleluia, guardou 3 crianças nesse período. Primeiro, Jesus. Segundo, João Batista. E terceiro, Natanael. Pastor, por que Natanael? Se lembra quando Filipe chegou até Natanael dizendo: Natanael, eu encontrei o Cristo. Aí Natanael diz: ó, Filipe, vai vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe diz: vem, e veio. Olhe para cá. Automaticamente a Bíblia vai dizer que quando Natanael foi de encontro até Jesus, Jesus disse: ei, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Aleluia. Por que, pastor? Olhe para cá. Quando Herodes mandou matar, olha, todas as crianças, o anjo de Deus disse: José, desce para o Egito. Olha, desce para lá. E quando eles estão descendo para o Egito, à noite os pais de Natanael colocou Natanael debaixo da figueira. Pastor, eu não entendi. Nesse período, Jesus não tinha nascido ainda, mas Jesus era o próprio Deus dizendo: ei, Natanael, antes de alguém te conhecer, eu te conheci primeiro. Eu te vi debaixo da figueira. Olha, a Bíblia vai nos dizer, olhe para cá. A Bíblia vai nos dizer que quando nós olhamos para a Bíblia, observamos, olha, que o menino crescia e o menino se fortalecia. Aonde? No deserto. Aí eu quero uma tese aqui, pastora Mara. Olha que os crentes pentecostais dizem que deserto é lugar de provação, deserto é lugar de prova, deserto não existe melhor faculdade de Deus, olha, na vida do crente é no deserto. Por quê? Porque no deserto você sabe orar, no deserto você sabe se santificar,
por isso que Deus que Deus não vai te tirar não vai te tirar do do deserto. deserto. A Bíblia vai Aleluia, nos Jesus. dizer Glória a Deus. que no meio do deserto, olha o texto, e naquele dia apareceu quem? João, o Batista. E que ele está fazendo, pastor? Pregando Aleluia. no deserto da Judéia. E qual é a mensagem de João, pastor? Qual é a mensagem de João, pastor? É chave de casa? Não. É chave de apartamento? Também não. É chave de um carro do ano? Também não. E qual é a mensagem de João? Qual é? Arrependei-vos. Aleluia. Porque é chegado o reino do céu. A palavra arrependimento no grego, aleluia, significa metanoia. A palavra metanoia significa convenção. Tem muita gente que quer santidade, mas não quer se arrepender. Aleluia. Tem muita gente que quer andar numa santidade, na santificação, mas não quer se arrepender do pecado. Tem muita gente que quer andar debaixo da aleluia, da promessa, mas para ter milagre tem que se arrepender primeiro. Porque pastor, aleluia, é uma aleluia, é o povo que diz que se arrependeu. Aí ele diz assim, pastor, eu me arrependi, me perdoa. Mas tem uns caras de pau por aí que só se arrepende no dia do culto da Santa Ceia. Aleluia! Só se arrepende no dia da ceia. Depois que passa a ceia, cadê o arrependimento? É igual se os crentes, eu te perdoo, mas só perdoa no dia da Santa Ceia. Passou a Santa Ceia, é aquele negócio, você no seu canto e eu no meu. Olha que raio de arrependimento é esse? O arrependimento não pode ser da boca para fora. O verdadeiro arrependimento tem que ser de dentro da alma. Então vamos parar de hipocrisia. Vamos parar com esse negócio. Eu me arrependi, não. Deus não quer esse arrependimento falso. Deus não quer esse arrependimento só da boca. Deus quer o verdadeiro arrependimento do coração. Para ter santificação tem que ter arrependimento. Aleluia. Aleluia. Glória. Lá vem João. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Oh glória! E quem é esse João, pastor? Mateus capítulo 3, versículo 3. Aleluia, e esse veio anunciando o que o profeta Isaías, até Isaías pregou sobre arrependimento. Isaías capítulo 3, versículo 15. Isaías veio dizendo, arrependei-vos, ó Israel, dos vossos próprios pecados. Até Jeremias pregou arrependimento, dizendo, arrependei-vos, aí é da idolatria, arrependei-vos dos vossos pecados. Aleluia, Crônicas capítulo 7, versículo 14. E se esse povo
autoridade vem a casa e santificação também. Está na hora, irmão, de nós oferecer um culto sincero a Deus. Está na hora de nós parar com hipocrisia em cima dos nossos altares. Está na hora de nós parar de cantar só da boca para fora, para mostrar voz bonita, para mostrar oratória bonita. Mas o que adianta mostrar uma boa oratória e não ter santidade? O que adianta cantar bonito, aleluia, e não se arrepender? O que adianta pregar aqui e quando sair daqui abre a boca e fala um monte de palavrão? Deus não abriga. Querer mostrar a voz bonita aqui e quando chegar em casa dar mau testemunho. Não adianta cantar aqui e quando sair daqui fica cantando a música da Anitta. Aleluia. O que adianta colocar uma pastola, colocar um cocô na cabeça, aleluia, colocar uma saia até o pé e a língua é do tamanho da gravata do pastor Luiz? Não adianta de nada. O que adianta pular aqui e ser vazio em casa? Pula aqui, pula lá. Aleluia! Está na hora da igreja pregar o verdadeiro evangelho. Está na hora, irmão, de nós parar com palhaçada em cima dos nossos altares. É só vitória, 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 vitória. Mas para ter vitória tem que ter arrependimento. Para ter vitória tem que ter santidade. Para ter vitória, para ter milagre, tem que ter santificação. Aleluia! João, ele está no Jordão. E qual é a doutrina de João? Arrependimento. E João está onde, pastor? João está no Jordão, batizando e pregando. Aleluia. E alguém vai olhar para João e vai dizer: João, tu és o Cristo. Compararam João com Cristo, mas João não era o Cristo. Pastor, aonde? Mateus capítulo de número 6. A Bíblia vai nos dizer que Jesus está às portas de Cesareia de Filipe. A Jesus agora vai interrogar os discípulos, pastor Luiz, e vai dizer: quem diz os homens? Quem será o filho do homem? Aí Jesus vai perguntar, pastor Amara, para os discípulos, vai dizer: e vós que anda comigo, caminha comigo, quem diz quem eu sou? Automaticamente alguns vão dar opinião e vai dizer assim: ó mestre, uns dizem que tu é como Elias, outros dizem que tu parece com Jeremias, outros dizem que tu parece com João Batista. Aí Jesus vai na aleluia do homem, que deu mais dor de cabeça para Jesus. Pedro, Jesus disse: e tu, Pedro, quem diz quem eu sou? Pedro vai dizer: ó mestre, tu és o Filho de Deus, o enviado. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado é tu, filho de Simão, que não foi nem a carne e nem o sangue que revelou a vós, mas o meu Pai que está no céu. Aleluia! Que tu é Pedro,
machado está posto à raiz, e a árvore que não der fruto é cortada e lançada no fogo. Eita, lá baixo. Existem dois tipos de árvores: a árvore que dá fruto bom e a árvore que dá fruto ruim. E qual é? Olha pra cá. E qual é a árvore? A mamãe sempre falou em casa: aleluia, não anda com fofoqueiro, porque você vai ser um fofoqueiro. Não anda com a pessoa que não gosta de monte. Aleluia, não gosta. Aleluia, não anda com pessoa que não gosta da Bíblia. Não anda com pessoa que não gosta de orar. Não anda com pessoas que não têm a mesma visão ministerial. Porque, pastor, olha, porque está achando e tal, crescendo umas árvores aí, com os frutos ruins aí que só pela misericórdia. Ei, pastor, mas olha para cá. Aleluia, Jesus vai começar a podar algumas árvores que estão dando fruto ruim. Ai, te calma, ei, correu, olha para a pessoa que está dizendo qual tipo de fruto que você está dando, qual tipo de árvore que é mal, qual tipo de fruto. Aleluia! Se está dando fruto ruim, Jeová vai começar a arrancar fora e vai lançar no fogo. Ei, te comanda a camacia. Olhe para cá, porque a árvore já está posta, a raiz, aleluia. E aí, João, eu vos batizo com água para arrependimento, mas vai vir um que é mais poderoso do que eu. Ele vos vai, eu não sou digno de tirar as alparcas dos seus pés. Quem é ele, João? Eu vos batizo com graça, mas o que vem após mim, quem é esse, João? Aleluia, para os famintos, ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Para aquele que está morto, ele é a ressurreição de Aleluia! está com sede, ele é a água da vida. Pastor, quem é ele? Ele morreu como cordeiro, mas ele ressuscitou como leão. O leão da tribo de Judá. Fica de pé, fica de pé. Aleluia! Alabaracama cheia, alabaracama rebenticama, alabaracama cheia. João, quem é ele, João? Quando João está vindo, João capítulo de número 1, João está batendo, oh glória. E qual é a mensagem de João? Raça de víbora. João, pega leve nada. A minha raça de víbora. João, que mensagem é essa? Raça de víbora. João, pega leve. Aí no meio das víboras, olha os fariseus, saduceus. E quem vem no meio deles, João para dizer: eis aí o cordeiro, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Oh, glória, olhe para cá. Cordeiro do Antigo Testamento, pastor Amara. Aleluia, era para a expiação dos pecados. Mas no Novo Testamento que veio perante João, veio o cordeiro. Aí não precisa mais de cordeiro, porque a nossa dívida foi para adorar. Hoje nós somos livres para adorar. Aleluia! Hoje não precisa, pastor Luiz, mas de sacerdote. Hoje Aleluia! Santo do Santo, através do Espírito Santo, é glória. Aleluia! Tá, pastor? Glória a Deus. Lá vem Jesus. E sabe qual era a mensagem de Jesus? Mateus capítulo de número 4.
Versículo 17. Jesus veio pregando a mesma mensagem que João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Oh glória! Pastor, me deu uma aflição. Aleluia, que a Bíblia fala acerca de arrependimento. De novo, aleluia, Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 6 ao verso de número 13. E Deus se arrependeu de ter feito o homem. Olhe para cá, aleluia. Atos capítulo de número 3, versículo de número 19. Os discípulos pregaram sobre arrependimento. Atos capítulo de número 2, versículo de número 38. Aleluia, João vem aleluia, Pedro vem pregando sobre arrependimento. Lucas capítulo de número 5, versículo de número 31 ao 32. Jesus veio pregando sobre o arrependimento. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 8. Jesus ou João vem pregando sobre arrependimento. Mateus capítulo de número 19, versículo de número 13. Automaticamente Jesus vem pregando sobre o arrependimento. Atos capítulo de número 17, versículo de número 13. Aí a Paulo, aleluia, o maior missionário da história da igreja, veio pregando o arrependimento. Aleluia, Salmos de número 38, verso de número 18. O salmista vem cantando sobre o arrependimento. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 19, fala acerca do arrependimento. Aleluia! Capítulo de número 1, verso de número 15, fala acerca do arrependimento. Eu estou sentindo graça. Aleluia! Mas olhe para cá para me finalizar, para não dizer que isso aqui é coisa de mente de pregador pentecostal. Mateus capítulo 3, versículo de número 22. Aí eu vejo João Batista pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino do seu pastor. Eu vou me entender, olhe para cá, e eu vou dar lugar para subir para lá. Tem que se arrepender. Pastor Luiz, Igreja Assembleia de Deus, Leão de Judá, que nós prega chave de casa, prega chave de carro. Está na hora de nós pregar vergonha na cara e arrependimento. Está na hora de nós pregar salvação, salvação. Jesus está voltando. Prepara, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Se arrepende da pornografia, se arrepende do adultério, se arrepende da fornicação, se arrepende das coisas, malícia, santidade e sem a santificação. Arrependimento. Glória. Era mal, ele será mal. Arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Arrependimento. Para ter santidade tem que ter arrependimento. Ela é mal, Deus falava para mim esta madrugada: não adianta ter santificação se não tiver arrependimento de alma. Ela é mente, porque, pastor, a santificação e o arrependimento é igualzinho marido e mulher, anda junto. Ela é mente, não adianta você pedir perdão aqui e
e praticar lá fora. Não adianta, ela baracana saia. Não adianta dizer eu me arrependi só no dia do congresso, só no dia da citação. Não, tem que se arrepender todo dia, meu filho. É todo dia. Mas é se arrepender de coração. Não da boca pra fora pra mostrar pro pastor e pra pastora, não. Você tem que mostrar ele. Que Deus disse, Samuel, não olhei para a vossa aparência. Você olha por fora, mas eu olho. Para ter milagre, tem que ter arrependimento. Aleluia, Jesus. Para ter maravilha, tem que ter santificação. Mas como você vai ver? Nós sentimos ele. Mas como você quer ver ele sem se santificar? Aleluia. Tem que se santificar. Aleluia. Para depois ver ele. Oh glória. Porque para ver ele não é de qualquer maneira. Tem que se santificar. E quem que se arrepender. Oh glória. E Deus não quer esse arrependimento xoxo que o povo está falando por aí. Ele quer um arrependimento de verdade. Porque hoje, nós não vemos mais culto como antigamente. Hoje ninguém usa mais lenço. Aleluia, e me desculpe as irmãs. Aleluia, medo de borrar a maquiagem, medo de borrar os cílios. Aleluia, não. Deus quer, aleluia, um arrependimento. Aleluia, do coração. Oh glória, pastor, se eu chorar. Aleluia, 3 coisas que o assembleano tem que levar. Primeiro, a Bíblia. Segundo, a água. E terceiro, o eixo. Olha por que, pastor? Porque o eixo é para chorar. Hoje nós não vemos mais, pastora Maria. Hoje é muito etiquetado em cima do altar e pouca presença no culto. Aleluia. Eu costumo dizer, eu estava pregando. Olha, do estado do Paraná, e eu disse isso aqui. Deus está levantando uma geração de Davi. Se não olha, se a presença não estiver aqui, não me adianta de nada. Eu quero reinar com a presença. Aleluia! Eu também sou teólogo, eu também sou formado, mas o que me adianta pregar o hebraico e não trazer a presença? O que me adianta falar sobre o espetáculo e não trazer a presença? Quer falar, fala, mas traga a presença. Traga a presença. Aleluia! Aleluia. Oh, glória. Glória na tua. Estou cansado de umas mensagens com água com açúcar. É aquelas mensagens que é só vitória e nada de arrependimento. Aleluia! É umas mensagens que pregam, mas não fala mais sobre a volta de Cristo. E eu estava em casa essa semana, pastora Mara. O Espírito Santo chamou minha atenção e disse, eu estou com saudade daqueles cultos. Porque hoje os cultos, aleluia, nós entra e sai da mesma forma. E às vezes nós queremos culpar o pastor, às vezes nós queremos culpar a pastora. Porque a pastora não está orando. Porque a igreja está fria. Aleluia! Quem está frio é você. Aleluia, o culto é individual. Está na hora de nós parar com o culto mecânico.
Pastor Luiz é itinerante como eu. Nós está em alguns lugares por aí. Nós fica triste. Eu canta. E aleluia, em 10 minutos com a palavra. Aleluia, canta. Aleluia, e é 20 minutos com a palavra. Aonde que o que levanta a frente é a palavra. O que a Aleluia! Aleluia! A tua palavra foi ministrada. Alamanara eu reviaçava. Oh Jesus. Ela é mentira, menor de abago. Era mana canto refácia. Oh Pai, a tua palavra foi ministrada. E aquilo que o Senhor me mandou falar assim, eu falei. Ó Pai, missão dada é missão cumprida. Aleluia, Jesus. Ó Deus, abençoe esta casa. Abençoe esta igreja. Em nome de Jesus Cristo. E vocês dizem amém. Amém. Mas antes de eu entregar, eu preciso fazer um algo aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus está mandando dizer para o grupo de Jesus: o congresso está se aproximando. Aleluia, Jesus. E Jeová está mandando dizer: depois do congresso, sobe para a torre de vigia mais rápido. Aleluia, Jesus. Porque depois do congresso eu via uma contenda muito grande, pastor. O diabo vai tentar acabar com esse grupo o mais rápido possível. E Jeová está mandando dizer para vós: fique na torre da vigilância. Glória. Porque até o último detalhe desse congresso, o diabo vai querer trabalhar de uma forma que vocês, se vocês não vigiar, Aleluia, Jesus. o diabo, da mesma forma que Deus trabalha nos bastidores, o diabo também trabalha. E o diabo só está querendo uma brecha de alguém dentro desse grupo. E Jeová está mandando dizer: feche as brechas mais rápido possível. Aleluia, Jesus. Porque esse grupo nasceu no coração de vocês e nasceu no coração de Deus. Aleluia. E o diabo vai querer, eu estou todo arrepiado aqui. Eu não ia pregar isso aqui. Mas o Espírito Santo de Deus me dizia: se você não entregar, você daqui hoje não sai. E Jeová está mandando dizer: fecha as brechas. Porque depois que passar o congresso, o diabo vai querer fazer uma confusão. Mas Jeová manda dizer: sobe para a torre de vigia. Aleluia, Jesus. Não é depois do congresso, é agora. Está buscando, dobra a oração. Está jejuando, dobra o jejum. Porque o diabo, até na hora que você só entrar para fazer, aleluia.